Ei gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui pra vocês, vai ser um vídeo super rápido, mas que eu senti necessidade, na verdade esse vídeo seria para responder as perguntas dos inscritos, mas eu senti necessidade de dar uma atenção especial para essa pergunta, porque eu acho que a dúvida de muitos de vocês era uma dúvida minha lá no início, tá? Eu vou ler a pergunta, quem fez a pergunta foi a Vani. Beijo, Vani, muito obrigada por mandar a pergunta aqui pra gente, isso ajuda muito a gente a criar conteúdo aqui pra vocês. E a pergunta dela foi a seguinte: Jaqueline, você fez alguma faculdade ou fez algum curso de cosmética? Indica algum? Estou sentindo a necessidade de me especializar no momento, porém estou sem condições de fazer a faculdade de estética e cosmética agora. Lá no início, gente, quando eu trabalhei, quando eu ia abrir a loja em 2017, comecei a trabalhar com cosméticos, essa era uma dúvida muito grande que eu tinha, porque eu estava fazendo faculdade de matemática, né, para ser licenciada, para dar aula de matemática, então eu sabia que eu precisava do curso de matemática para dar aula de matemática, precisava da licenciatura, precisava de ter o diploma, e começou a surgir dúvidas na minha cabeça: será que eu também não preciso de um diploma de um curso especializado para vender cosmético? Porque tem área que você só revende, você não precisa de curso algum, mas tem outra que você precisa de uma especialização. Então era uma dúvida que eu tinha no início, principalmente, gente, quando faltava poucos dias para me abrir. Tinha uma representante da Bustiento na minha cidade, e essa representante, antes de eu abrir, né, eu já tinha alugado ponto, já estava pintando tudo, ela perguntou, dias mesmo, ela perguntou se eu estava apta para trabalhar com isso, se eu sabia que tinha que ter uma autorização da própria fábrica para vender, que eles eram revendedores oficiais da minha cidade, que não poderia ter outro. Isso tudo surgiu antes de eu abrir, eu passei por muita dificuldade antes de abrir a loja, gente. E aí, na hora que ela falou se eu estava apta para vender, a primeira coisa que passou na minha cabeça era: eu não tenho nenhum curso, nada que diz respeito nem de cabeleireiro, nem de cosmética, de estética, eu não tenho nada, como que eu vou abrir a loja? E com isso, gente, eu procurei o contato da fábrica e eu consegui, graças a Deus. Eu entrei em contato com a fábrica, perguntando se eu precisava de alguma permissão, se tinha algum quesito a preencher para me ser distribuidor dela na minha cidade, para me ser revendedora da marca na minha cidade. E eles falaram que não, que isso com certeza deveria ser uma pressão de quem já vendia, porque viu ali levantar uma concorrência. E na verdade, gente, na época era os vendedores de portas que chegavam na minha cidade vendiam muito esses kitzinhos de 3. De caixa completinho da Bioextinto, que é mais profissional, eles não passavam. Então, Bioextinto, Mary Life, era novo aqui na região. Só tinha esse único casal que era um revendedor na minha cidade. A minha cidade é uma cidade pequena, gente, interior de Minas, pouco mais de 90 mil habitantes. Todo mundo conhece todo mundo é parente de todo mundo. A cidade é um ovo, literalmente. E aí, ela só tinha os dois aqui. Então, na hora que eles viram o Facebook, eu movimentava muito o Facebook, na época não tinha Instagram. Tinha Instagram, mas eu não mexia com isso. Eu acho que o Instagram nem era tão conhecido por vendas. Hoje em dia, coisa que assim, você vê uma coisa, a primeira coisa que você vai perguntar na loja, né, que você vê uma loja, você vai no Instagram procurar para ver se tem preço no feed, se tem foto, o que vende, qual que é o tema ali daquela loja, mais ou menos, se tá alinhado com o que você quer. Hoje em dia tem muito disso, na época não tinha, tá, gente? A gente fala assim, mas há 5 anos atrás, pouco tempo, né, o mundo mudou assim de um ano pro outro. E aí eu comecei a me perguntar sobre isso, eles falaram assim: não, ele deve estar com medo, porque é uma concorrência que está aparecendo, porque até então você não precisa, você pega os produtos e você mesmo revende. E foi aí que eu abri a loja, depois de um ano e pouco que eu estava com a loja aberta, eu não vi mais esse revendedor, esses fornecedores aqui. Mas enfim, respondendo a pergunta da Vani. Vani, eu não fiz nenhum curso de estética, nenhum. Mas vou falar pra vocês que essa mesma necessidade que a Vani tá sentindo agora, eu senti meados de 2018, 2019, quando eu tava quase pra fechar a loja. Vocês não têm noção o tanto de venda que eu perdi. Eu perdi muita venda porque eu não sabia explicar a real função de um produto. Vou dar um exemplo pra vocês. Recentemente muita gente pergunta se eu tenho... Aí agora pra me lembrar. É um tipo de máscara... Ai, gente, fugiu da mente agora o nome da máscara. Eu só sei que eu fui pesquisar, né, o que essa máscara faria no cabelo, e ela é uma reposição. Isso. Você tem máscara de carbono. Eles falavam, você tem máscara de carbono? Eu não tinha ouvido falar dessa máscara ainda, até tinha ouvido, mas por alto. E esses produtos não tem máscara de carbono, tem a máscara de carbono ativado, eu trabalho com a banho de petróleo, mas eu tinha que saber qual que era a funcionalidade dessa máscara. Jaqueline, pra quê? Pra você trazer pra loja? Não, gente. Pra na hora que o cliente chegar procurando uma máscara de carbono, eu saber pra que ela é específica, se eu tenho algum outro produto que substitua. Entendeu? Então, assim, não fiz nenhum curso, mas faz falta, gente. Vocês têm que correr atrás, principalmente
principalmente se vocês estão na mesma posição que eu. Eu não tenho dinheiro para investir numa faculdade agora, e até porque eu acho faculdade uma ilusão, meio termo, tá, gente? Porque tem coisas, igual eu falei, que você necessita passar naquela faculdade, mas a faculdade, gente, quando eu entrei, eu achava que era algo, nossa, maravilhoso. Eu entrei, foi um balde de água fria, que eu vi que a faculdade, ela dá continuidade ali à nossa escola. Ou seja, você termina o terceiro ano, você não sabe fazer um depósito no banco, você não sabe tirar um extrato de uma conta, você não sabe como declarar um imposto, você não sabe fazer nada disso. E é uma necessidade que a gente sente. E tem muita coisa que a gente estuda lá e que hoje eu fico me perguntando, pra que eu precisava saber disso? Quem estudou Briófitas e Pteridófitas, eu lembro disso até hoje nas aulas de ciência, gente, porque eu era tão reprovada nessa matéria, e eu lembro que eu tinha que fazer a recuperação no final do ano por conta dessa matéria. Ela veio atrasada para minha cidade, a gente estudou ela na 8ª série, eu não podia dever nenhuma matéria, porque se eu devesse essa matéria, eu não ia para o primeiro ano. E eu lembro que no final do ano a professora chegou e marcou com os pontinhos a professora, gente, onde era a resposta para me passar, porque era a única matéria que eu fiquei de recuperação. Particularmente eu era muito boa na escola, eu era muito boa de matemática, eu era aquela aluna quieta, exemplar mesmo, então por isso ela me ajudou dessa forma, porque eu acho que ela ficou meio assim com dó de ver eu reprovada por conta de uma matéria que eu não poderia passar para o primeiro ano do 2º grau. E até hoje eu me pergunto pra que serviu eu estudar aquela matéria, eu me acabar. Eu lembro que eu saí do serviço, gente, porque eu ia tomar pau. Eu saí de um trabalho que eu precisava trabalhar para estudar sobre isso, porque não entrava na minha cabeça de modo algum. Pra vocês verem, gente, eu tenho uma facilidade gigantesca em matemática, eu sou apaixonada por matemática e eu não tinha essa facilidade nem tão perto, nem um pouquinho assim em biologia. Não era ciências na época, era biologia, eu não tinha essa facilidade. Então, ela me ajudou dessa forma e até hoje eu fico assim, pra que eu estudei aquilo, gente? Por que eu... quando eu saí para trabalhar em outras empresas, principalmente quando eu trabalhei de promotora na Claro, eu comecei a ter que entender de banco. Eu tinha um medo, mas voltando ao assunto, porque eu já tô fugindo, é exatamente isso a faculdade, entendeu? Você vê muita teoria e aqui na loja a gente tá mais na prática no dia a dia. Você tem que saber, gente, porque eu perdi muita venda lá atrás por não saber explicar para o meu cliente para que servia tal produto. O cliente chegava perto de mim, você tem isso? Não, não tem. E ele virava as costas e saía. Eu não procurava entender para que era aquele produto, se aquele produto era uma reconstrução, se era uma reconstrução, se eu tinha algum que parecia com essa reconstrução para me indicar. Hoje eu sei isso na ponta da língua, mas foi tudo, gente, consumindo essa rede aqui que é o YouTube. Tem muito canal educativo aqui, gente. É que a gente que não consome as coisas certas. A gente vê muito videozinho, eu sou apaixonada com novelas turcas, eu acho assim, algumas áreas dos turcos assim, bem exemplar, sabe? Algumas, nem todas não, tá? Então eu gosto de acompanhar séries turcas, eles chamam de séries turcas, a maioria são canceladas, gente, porque lá na Turquia não é liberal igual aqui no Brasil, mas eu gosto de acompanhar. Só que eu me vigio muito quanto a isso. Será que não tá tomando um tempo que eu poderia estar estudando algo relacionado à loja? Então eu tô sempre me dosando, eu tô sempre me vigiando, me policiando em relação a isso. Então aqui no YouTube, ainda mais para quem não tem dinheiro para começar uma faculdade agora, eu nem pretendo, gente, vou ser sincera com vocês. Eu não pretendo, porque tudo que eu preciso eu acho aqui nesse canal, eu vou lá e dou uma pesquisada no nosso amigo Google, eu consigo encontrar. Por exemplo, chegou, eu ganhei de brinde o acidificante capilar. Até então, gente, eu já tinha ouvido falar do acidificante, só que não questionei a isso. Falei, não, ninguém tá procurando, e ninguém tinha procurado mesmo aqui na loja. Só que quando chegou, para me passar para o meu cliente, eu tinha que saber para que serviu o acidificante. Eu fui lá no Google, eu pesquisei, eu vim aqui no YouTube, eu pesquisei, eu fui lá no rótulo do produto, eu pesquisei. Então, quando eu vendi para o meu cliente, porque ele foi vendido, eu sabia exatamente explicar para que o acidificante ele é necessário. Eu vi que é uma necessidade do cabelo, gente, eu nem sabia. Ele é necessário para a estrutura capilar do fio. E tudo isso pesquisando, gente, sentando aqui enquanto as vendas estão fraca e pesquisando para que serve tal produto, para que serve isso, esse acidificante, ele vai para qual área mais ou menos, quem tem o cabelo natural tem necessidade de usar, e quem faz muita química, ele tira progressivo, o que o ácido é benéfico para o cabelo. Tudo isso eu fui pesquisando para ter na ponta da língua a hora de vender o meu produto. E foi assim com a acidificante, é assim, curiosidade que eu tinha.
Cresatine, tá vendo? Essa aqui é a bomba de crescimento da Strong. E aqui falava que ela tinha Cresatine na composição, tinha um Rzinho extrato de agrião. Eu fui lá no Google pesquisar o que era Cresatine. Eu fui lá, aquele kit de cachos que eu vendo muito, que é com curveline na composição. Eu falei assim, curveline, o que é curveline? Eu fui lá no Google ver o que é curveline, justamente para me passar para o meu cliente, até mesmo para falar na hora que eu gravo aquele produto pro cliente, nas redes sociais, ou também, gente, na hora que o cliente chega aqui, ele pergunta, curveline, o que é isso? Porque pergunta, composto de curveline, eu tenho na ponta da língua para falar o que é o curveline. Tudo isso pesquisando no Google, gente. Google e YouTube consumam bastante de forma inteligente essa rede social. Tem muita coisa aqui boa para nos agregar. E realmente a gente sente necessidade, sim. O que a Vani está falando é uma realidade nos nossos dias atuais. A gente tem que se especializar e hoje em dia tem tantas formas gratuitas de se especializar, tantas formas assim. Eu não tenho faculdade de cosmética e estética, não tenho. Por enquanto não desejo fazer. Falo por enquanto, gente, porque a gente é ser humano, a gente é de hora, né? Talvez mais pra frente eu queira fazer. Mas por enquanto, no momento, eu não pretendo fazer. Mas hoje eu sei muita coisa sobre os produtos que lá atrás eu não sabia. Mas não sabia porque eu fiz algum curso que eu não fiz lá atrás? Não, eu simplesmente tive a curiosidade de pegar o meu telefone, a hora que eu tava ouvindo uma música, a hora que eu um hino, eu ouço músicas, a hora que eu tava ouvindo um hino, que é super edificante, mas a gente tem que ter horário para todas as coisas, que eu estava aqui no meu trabalho, eu estava pesquisando sobre o meu trabalho. Então, assim, tudo agrega valor para vocês. No YouTube a gente tem uma plataforma imensa, tá? De conteúdos. Hoje em dia muito se fala, gente, na reconstrução sem ser a base de a queratina, porque a gente via muito, né? Era aquela febre. Tem queratina líquida, tem queratina em gel, tem alguma máscara com bastante termo de queratina na composição. Hoje em dia a gente vê pessoas procurando reconstrução. Eu quero uma reconstrução que não tenha queratina. O que você vai oferecer para o seu cliente? Quais que são as outras proteínas que reconstroem o cabelo? O cliente ele não quer queratina. Por mais que você vê que o cabelo está precisando de queratina, ele não quer queratina. O que você vai indicar para o seu cliente? Então tudo isso a gente aprende consumindo conteúdo de valor. E aqui no YouTube, gente, é igual eu falo para vocês, tá chovendo esse tipo de conteúdo. Chovendo. Então, respondendo, Vani, não fiz nenhum curso. O que eu indico para vocês, estudem bastante a plataforma do cosmético de vocês. Óleos, quais são as formas de usar os óleos, receitinhas caseiras também. Tudo isso, gente, aquece, sabe? O público chega aqui, na hora que ele vem procurando uma coisa e você fala, opa, eu sei o que você quer, você precisa disso, disso e disso. E ele lê no rótulo e aquilo afirma o que eu tô falando, ele vê credibilidade na gente. Hoje o que vende pro cliente é a credibilidade, tá? Hoje em dia o cliente tá olhando preço, tá, gente? Porque as coisas são difíceis. Mas o cliente, ele prefere comprar com segurança mais caro do que comprar uma coisa que ele vai ficar na dúvida, vai falar que aquilo não funcionou, por mais que funcione, vai ficar na cabeça dele que não funciona, porque não tem credibilidade no vendedor. E eu sou vendedora da minha loja, eu falo muito isso com a moça que eu coloquei para trabalhar. Estuda, chegou produto novo, lê rótulo. Se você lê rótulo, ó, já é meio caminho andado, você vai saber, você vai se lembrar da leitura daquele rótulo a hora que um cliente aparecer querendo algo que você possa fornecer para ele. Bom, gente, então foi um vídeo bem rapidinho, só para responder a Vani mesmo. Necessidade nenhuma, tá? Vou desligar porque já tem cliente na porta. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.